E aí, pessoal? Vou aqui começar a explicação para vocês do assunto de cinemática, movimento retilíneo uniforme. É um assunto muito cobrado no Enem. Quando ele trabalha com cinemática, ele gosta de trabalhar com movimento retilíneo uniforme, beleza? Então aqui eu vou mostrar para vocês apenas o que a gente precisa saber, interpretação gráfica e fórmulas. A aplicação a gente vai ver na playlist com as questões, beleza? Mete marcha, bora! Movimento retilíneo uniforme. Então, o que eu tenho aqui na primeira situação? Eu tenho que o movimento retilíneo uniforme é aquele em que o tempo passa, certo? E apenas a minha distância varia. O que permanece constante? Eu tenho no movimento retilíneo uniforme, que tem que ser fixo, que você vai ter uma trajetória retilínea, que a sua velocidade é constante, ou seja, o tempo passa e a sua velocidade não muda. As questões vão dizer para ti, as dicas que elas vão dar velocidade constante, velocidade de movimento uniforme e eu tenho aceleração nula, já que meu corpo não troca de velocidade, eu não tenho aceleração. Então lembre-se, essas são as características do movimento uniforme. O slide vai ser disponibilizado no final. Então essas são as características do meu movimento uniforme. É por aqui que você vai saber na questão, através desses dados, se você vai ter que usar ou não o movimento uniforme. Principalmente se ele falar de velocidade constante e de aceleração nula. Classificação em relação ao sentido do movimento. Se eu considero o movimento uma reta, se eu me movimento para o lado sem positivo, eu tenho um movimento progressivo, velocidade lá maior que zero. Se o meu sentido do movimento é para cá e eu vou no sentido oposto, eu digo que a minha velocidade ela é negativa, movimento regressivo, certo? O sinal na física vai indicar apenas o direcionamento do movimento. Se ele está indo no movimento progressivo, que é no sentido do meu referencial, ou se está indo no movimento regressivo, que é contra o meu referencial. Situação que a gente vai ter a equação da função horária da posição. Essa fórmula aqui é muito importante. O que eu tenho? Eu tenho que meu espaço final é igual ao meu espaço inicial, ou posição inicial, mais ou menos a minha velocidade vezes o tempo. Se o meu movimento for progressivo, o V é positivo, e se o meu movimento for regressivo, o V é negativo. Outra forma muito importante que a gente vai usar bastante no Enem, por incrível que pareça, é da velocidade média, onde a velocidade média é a minha variação do espaço, que é o meu ΔS, dividido pela minha variação do tempo, que é o meu ΔT, certo? Com esse espaço podendo estar em metros ou quilômetros, e o meu tempo podendo estar em segundos ou horas, beleza? Então a gente vai usar bastante a fórmula da velocidade média. Lembrando que ΔS é espaço final menos espaço inicial e ΔT é espaço final menos espaço inicial. Então fixem bastante essas duas fórmulas, beleza? Função horária da posição do movimento uniforme e velocidade média, certo? Uma situação, exemplo que eu posso trazer para vocês, eu posso dizer que se S é igual a 5 mais 3t, eu estou dizendo que a minha posição inicial é de 5 metros e que minha velocidade é de 3 metros por segundo. Beleza? O que a gente tem mais aí na relação? Questões de encontro de movimento. O que acontece? Encontro de corpos no movimento. Eu tenho um corpo nesse sentido, o corpo na posição A, e eu tenho um corpo na posição B. Como a velocidade de A é superior à velocidade de B, vai chegar um momento em que eles vão se encontrar. O que as questões vão pedir para você? As questões vão falar em que momento isso ocorre e em que posição isso ocorre. Então é só você montar a função horária de A e igualar a função horária de B. Porque nesse momento a posição dos dois é igual. Quando eles se encontrarem, eles vão estar no mesmo lugar. Então, como eles vão estar no mesmo lugar, mano, o que acontece é só igualar as funções, porque eles vão estar na mesma posição. Relação gráfica. Muito atenção no gráfico, galera. Quando for analisar o gráfico, preste atenção nas variáveis. Quem é meu eixo X e quem é meu eixo Y. Aqui eu tenho um gráfico do tempo pela aceleração. Como a minha aceleração é nula no movimento uniforme, o meu gráfico é uma reta em cima do tempo. Não tem valor. Isso aqui é um gráfico indicativo do movimento uniforme que relaciona a aceleração e o tempo. Beleza? Bora! Quando eu tiver um gráfico que relacionar a minha velocidade pelo meu tempo, se liguem aqui, ó. Presta atenção, se liga no rolê. Velocidade maior que zero, movimento progressivo.
O tempo está passando, a velocidade se mantém constante, porém, mano, na parte positiva, daqui para cima. Quando eu vier para cá, o tempo também passa e a minha velocidade também se mantém constante, só que na parte negativa, bota fé, na parte negativa. E em qualquer situação que eu tenha um gráfico da velocidade pelo tempo, se eu faço o cálculo da área, o que eu acho? Justamente o meu deslocamento do móvel. Se eu faço o gráfico da área abaixo do gráfico, ó, a área abaixo do gráfico, eu tenho um deslocamento do móvel, já que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Easy! E na minha situação, quando eu tiver um gráfico do espaço pelo tempo, eu vou indicar, olha aqui, é só ler o gráfico, ó, presta atenção aqui, se liga nesse rolê. O tempo está passando, se eu pegar esse ponto aqui e traçar aqui, eu vou ter um determinado tempo 1 e uma posição 1. Reparem que se eu pegar um tempo 2, olha como aqui o meu gráfico aumenta em relação ao movimento. Por quê? Porque eu estou dizendo que na medida que o tempo está passando, a minha posição está aumentando. Então eu estou andando no sentido positivo. Movimento progressivo, estou indo no sentido do referencial. Agora reparem aqui, ó, que na medida que o tempo passa, o meu espaço diminui. Olha aqui, ó. O tempo vai indo e o espaço vai diminuindo. Para T1 eu tenho um determinado S1. Quando o tempo passa para T2, eu tenho um determinado S2 menor. Isso quer me dizer que eu estou me afastando do referencial, estou indo no movimento retrógrado, beleza? E um corpo em repouso é aquele em que o tempo passa e a posição não muda, beleza? Segue para a próxima.